A cirurgia íntima causou muita polêmica e muitas dúvidas. Nessa edição da revista, você pode entender um pouquinho no que consiste essa técnica, mas para esclarecer outras dúvidas, eu recebo aqui o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Seja bem-vindo, tudo bem? Prazer, Fábio. Ótimo, sempre bom estar aqui. Que bom. Ontem tirei foto com você lá no... Foi a maneira de eu estar presente. No SOS, no chá do SOS. Ah, que bom, feliz. Bom, vamos falar sobre ninfoplastia? Vamos lá. O que é? Ninfoplastia, na verdade, é uma técnica utilizada para corrigir algumas deformidades na região, por assim dizer, vaginal, né? Assim, às vezes a mulher tem um lábio maior do que o outro, um lábio, pequeno lábio, por assim dizer, da vagina menor, então a gente tem que corrigir. E algumas outras técnicas para corrigir essa região que é tão comentada, né? Hoje em dia, que as mulheres se preocupam muito. Porque antigamente as roupas eram diferentes, né, Fábio? Os pudores eram outros, né? A mulher era mais envergonhada. Hoje, com a modernidade e com a mulher mais em alta, por assim dizer, nessa igualdade, então as mulheres se preocupam com isso também. Principalmente com relação aos seus parceiros e por incômodo a elas mesmas. Né? Por exemplo, assim, às vezes um lábio é maior que o outro e a paciente às vezes começa a ter um odor um pouco diferente embaixo, começa a incomodar. Na hora de ter a relação sexual, o próprio ato em si, pelo atrito do pênis com essa região vaginal, então começa a ter muita dor. Então se verificou que, tendo diferença entre um lábio e outro, a gente pode corrigir isso cirurgicamente. Então o nome mais bonitinho que você deu é ninfoplastia. Tá, então não tem nada a ver com estética, pode ter a ver também com dor, sim, incômodo. Exatamente. A estética também é importante, né? Às vezes uma menina, por exemplo, ela não tem tanta hipertrofia, ou seja, o crescimento aumentado dessa região, mas incomoda ela visualmente. Por exemplo, um lado é diferente do outro. Exemplo, um lado esquerdo tem um tamanho adequado, o lado direito é um pouco maior. Então isso às vezes pode inibir ela. E se veja como é importante isso. Às vezes essa diferença de tamanho, né, que pode ocorrer, pode fazer com que ela se retraia bastante, se sinta envergonhada, alterando o fator psicológico, podendo levar ela, por exemplo, a não sentir prazer em uma relação sexual. Tá. Né? Às vezes, eu não chego ao orgasmo, doutor, porque eu me sinto envergonhada. Eu tenho vergonha que o meu parceiro me veja, porque eu acho que isso é, por exemplo, bizarro, é estranho, alguma coisa assim. Incomoda mesmo. Incomoda mesmo. Então, assim, deve se corrigir. Então, tanto do ponto de perfil estético, por achar que não é tão adequado, quanto também por patologias associadas. Né? Por exemplo, como eu falei, às vezes um odor, às vezes ele colaba um com o outro, ele fecha, começa a dar uma infecção mais prolongada, porque não tem como esvaziar todo aquele conteúdo vaginal, que a gente sabe que é bacteriano por si só, que não tem tanto problema do ponto de vista quando você está equilibrada a tua parte imunológica, mas então quando você tem uma bactéria que pode atuar de uma maneira mais intensa, isso pode levar a um processo mais inflamatório, infeccioso, mas a longo prazo. Então o ideal é que realmente se opere. Tá. Né? Tem idade mínima para isso? Eu diria assim, né? A idade é que a mulher ela se descobre, ela está de maneira assim completa, vamos dizer 18 anos, né? A partir dos 16, se você avaliar a paciente e ver que ela já está aí completamente formada, você já pode intervir, né? Mas assim, com 18 é total certeza, então assim, diria que a partir daí a gente já pode fazer a cirurgia sem problema nenhum. Veja, eu citei aqui os pequenos lábios, mas tem outras alterações em grandes lábios e outras que você pode fazer ali, que a gente pode atuar e fazer aí, então, uma cirurgia para que a pessoa, então, tenha uma vida melhor, né? Esse é o sentido. Tá. Como é feito esse procedimento? Em centro cirúrgico? Eu sempre faço em centro cirúrgico, em ambiente hospitalar, então é feita uma anestesia local com sedação ou o anestesista opta por uma técnica anestésica um pouco mais a fundo, por assim dizer, e daí você tem que retirar e desenhar novamente a região vaginal, por assim dizer. Então você desenha, corta-se um pedacinho daquela pele, pode-se rodar um retalho, se for o caso, ou não, e desenha delimitando, tirando o excedente que está naquela área, ou seja, o excesso de lábio. Tá. Quanto tempo para a recuperação da paciente, o pós-operatório? É muito rápido, Fábio, porque na verdade a gente nem tira os pontos. Você veja que coisa interessante, o ponto é todo interno, pelo menos o cirurgião plástico faz assim, né? Então, ele cai sozinho, absorve esse ponto, e assim, para ter uma vida realmente normal, uma atividade sexual normal, em torno de 1 mês e meio, por aí, você já consegue ter sem problema algum, está totalmente cicatrizado,
podendo voltar às atividades normais. Agora, mas para andar, doutor Marcos, para eu trabalhar dia a dia, normal... Para colocar roupa, normalmente? Dia seguinte, eu digo, da cirurgia, né? Porque você operou hoje, você tem alta no mesmo dia, no dia seguinte você vai usar uma calcinha normal, vai sentir um certo incômodo, uma dorzinha, mas pode caminhar normalmente, trabalhar normalmente, sem problema nenhum. Não tem nada específico que a gente possa fazer para essa área. Por exemplo, vou estimular uma drenagem linfática, eu vou usar um gelinho, alguma coisa assim. Não precisa, não é necessário. O trauma é tão pequeno que não é necessário fazer isso. Tá. Toda cirurgia dá alguma consequência. Por exemplo, alguma dor, alguns casos até a pessoa pode vir a ter sintomas, febre, etc. Essa pode ocasionar alguma coisa? Pode, Fábio, porque, veja bem, ali na região vaginal, né, a gente tem muitas bactérias, né? A mulher tem bactéria e a bactéria normal, flora normal, né? Então acontece assim, às vezes você cortando aquela região, como abre uma ferida, por mais que se dê ponto, ela pode contaminar mais facilmente. Tá. Né? Então o ideal é que eu, pelo menos, coloco sempre um antibiótico profilático e observo. Importante a higienização nessa área. No banho, por exemplo, utilizar um sabonete bactericida, que é muito importante, né? Tomar o remédio em casa e sempre manter higienizado. Só isso, não mais, acredito que não dê problema. Tá, tem uma telespectadora aqui que está perguntando se essa cirurgia pode ser feita junta com outra. Por exemplo, vou fazer o abdômen, posso já fazer a ninfoplastia? Pode, não tem problema nenhum, dá para associar sim. Claro que depende do cirurgião plástico, né, da técnica dele, às vezes fazer uma antes e outra depois. Eu costumo normalmente fazer o abdômen, nesse caso antes, e depois para passar para a parte de baixo, também pelas bactérias, mas não tem problema nenhum, dá para ser realizado tranquilamente as duas no mesmo ato. Tá, vamos lá. Eu nem abri para pergunta, elas fazem pergunta, né? Eu acho tão bonitinho isso. Eu acho muito legal isso. Vamos lá. Já conversei com a minha esposa sobre isso, mas ela ainda morre de vergonha. Como fazer para que ela visite o cirurgião plástico? Sabe que essa pergunta tem... Olha, eu não vou nem citar o nome da pessoa aqui, mas é verdade isso. Impressionante como as mulheres ainda têm esse receio de fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, ou de procurar um ginecologista homem. Que estranho isso. Na verdade, elas se sentem um pouco assim retraídas, né? Imagina, eu vou ficar pelada, para o médico me olhar, seja ele velho, gordo, magro, novo, não sei. Veja, gente, hoje em dia, meu Deus, você é profissional, é médico, na faculdade inteira você faz isso, a gente faz isso o dia inteiro. É super profissional, você não tem que ter vergonha. Ainda mais vocês, do jeito que estão hoje, olhem. Né? Tá aqui uma apresentadora excelente, vocês estão trabalhando. Hoje em dia é moderno, não tem problema nenhum. Então não se sinta retraído. Achei legal que foi um homem que fez essa pergunta. Talvez incomode a ele incentiva a esposa e ela... Sensacional. A maneira com que eu acho que ele vai conseguir levar ela até o consultório respondendo é conversando com ela adequadamente, falando, olha amor, eu acho que vai melhorar para você a tua atividade, você vai se sentir mais mulher nesse sentido, tua autoestima vai melhorar. Nada mais justo que procurar o cirurgião plástico para fazer isso. Eu vou junto na consulta. Ótimo. Simples assim. Acompanha ela, né? Se apresenta para ir junto. Eu acho que aí acabou o problema, porque talvez na sua frente ela não tenha vergonha de ser consultada. Após que se ela fosse isoladamente, eu acho que talvez ela tivesse. Então vá junto à consulta. Na hora de examinar, daí você questiona o casal, se quer estar junto ou não, para tirar a dúvida dos dois e assim por diante. Mas eu acho que a maneira mais sensata é se oferecer para ir junto na consulta. Tá. Eu acho que essa... A outra está fazendo uma pergunta que eu não sei como que nós vamos poder explicar ou você vai poder explicar. Tá. Ela pergunta como que ela sabe se os lábios estão do tamanho correto ou da maneira certa que deve ser. Tá, então assim, veja, quando você for tomar banho, quando você estiver pelado, alguma coisa nesse sentido, abra um pouco as suas pernas lateralmente e tente fazer uma pinça com as duas mãos e puxar os pequenos lábios para frente. A partir do momento que você puxa os pequenos lábios, se eles saírem bastante para dentro do introito vaginal, mas se eles saírem bastante para fora e tiverem grande irregularidade, significa então que eles não estão num tamanho tão adequado. É normal que quando você puxa, ele saia para fora um pouco sim, mas ele não pode vir em grande quantidade. Certo. Se vier em grande quantidade, isso significa que você poderá ter problemas, não é que você vai ter. Então, dando essa diferença, procura um profissional. Agora, quer ter a certeza mesmo? Vai no meu consultório, né? No consultório, para a gente poder dar uma olhada e avaliar. Faz uma avaliação, né? Com certeza. É possível fazer isso logo após uma cesariana, por exemplo? É possível, porque, na verdade, eu acho que fazer conjunto, ou seja, ao mesmo tempo, não. Mas no mesmo ato cirúrgico, depois que o ginecologista e o obstetra fechar a cesariana, aí você pode fazer tranquilamente
a cirurgia de linfoplastia. É super adequada. Tá, mas no mesmo dia você No fala? mesmo dia, na mesma hora. Ah, entendi. Tá Primeiro ali, o obstetra atende. Isso, nasceu o filho, né, se for o cesariano, nasceu o filho, ele fechou a região abdominal, você entra ali e faz linfoplastia sem problema nenhum. Cirurgião plástico, sim. Entendi. Se eu fizer essa cirurgia e depois tiver um filho de parto normal, corro o risco de voltar alguma coisa? Não, veja bem, a partir do momento que a gente realiza essa cirurgia, eu vou tirar o excedente de pele, vou deixar elas por igual, e se você for ter um parto normal um dia, na teoria, não é para dar problema no teu lábio vaginal, porque o excedente eu já tirei. Né? Agora, com o passar dos anos, a pele, como um todo no teu organismo, vai caindo, mas assim, o excedente não retorna. Tá. Vamos lá. Essa cirurgia não tem nada a ver com a cirurgia de ficar virgem de novo. Ai, que amor. Tem um nome nessa cirurgia, como é que é? Veja, na verdade, a iminoplastia, né, que a gente fala, que a gente vai reconstruir o ímen. Não, não tem a ver. Essa cirurgia da ninfoplastia, ela está mais relacionada à parte externa, né, pequenos lábios vaginais, grandes lábios, assim por diante. A outra do ímen é mais interna, né, que a gente só melhora um pouquinho aquela pelinha que tem por dentro, que não é uma pele, na verdade, é só para vocês entenderem, uma pelinha que tem por dentro, para que então você sangre de novo quando você for ter alguma relação. Isso você faz, mas é meio discutível, entende? Assim, é só se juntar um trapo, por assim brincando, mas não é que vai funcionar. Mas uma cirurgia é uma e a outra realmente é outra. São duas diferentes. São separadas, são diferentes, tá? Sinto dores sempre que tenho relações. Olha Isso aí. pode ter a ver com os lábios? Pode ter a ver com os lábios, sim. Porque se ele for hipertrofiado, quando você for ter a relação, a hora que tem entrada do pênis dentro da vagina, ele pode levar consigo o lábio que está em excesso, invertendo ele para dentro. Então isso pode causar um processo doloroso. E mais, na hora que vai entrar, por exemplo, o pênis dentro da região vaginal, ele pode levar os dois lábios, causando um desconforto da mulher. Mas por vergonha, às vezes, ela não fala para o parceiro. Você veja que desconfortável você ter dor na relação. Você não pode ter, né? Tem que ser uma coisa prazerosa, né? Então, aí a gente tenta fazer essa correção. Tá. É muito importante. Tem algum problema com higiene pós-cirurgia? Eu acho com a higiene íntima, né? Se ela vai ter que ter algum cuidado. Não, entendi, tá. Não, veja bem, é só no ato do banho mesmo, a gente pede com que vocês utilizem um sabonete bactericida, né, que tem no mercado à venda tranquilamente, e na hora que você for se limpar, por fazer um xixi, algo nesse sentido, ou o número 2, né, por assim dizer, então daí você utiliza uma fraldinha daquelas, um lencinho daqueles de nenê, que contém álcool ali, sem problema nenhum, que já faz uma parte antisséptica também, mantendo aquele meio sem problema nenhum. Tá. Então é só isso, higiene normal do diário do banho. Às vezes no banho tem até aqueles sabonetinhos íntimos que ajudam a deixar a flora bacteriana vaginal normal. Pode utilizar aquele sabonetinho íntimo também e, quando for se limpar ali depois do xixi, usar um lencinho daqueles de nenê sem problema nenhum. Por quanto tempo, mais ou menos, esse cuidado? Até cicatrizar, Fábio. Em torno de 15, 20 dias, aí é o ideal. Cicatrizou, tá tudo resolvido. Tá. Não tem problema. Pergunta para o Dr. Marcos, porque eu tenho tendência a queloides. Isso pode acontecer nessa cirurgia? Poxa, que pergunta essa, mas que o povo hoje está elas são muito bárbaras. boas. Beijo para vocês. Sensacional. Veja, o problema de queloide, na verdade, pode existir em qualquer cicatriz que você tenha no teu organismo, né? Tanto lá embaixo quanto em outros lugares. Mas você te salva um pouco, assim, por assim dizer, lá embaixo não é tão comum, não. O mais comum de ter queloide é na região de orelha, região de externo e aqui na marquinha de cesárea. Na região vaginal acho difícil porque é uma área que está envolvida com a mucosa interna ali, então não vai ter problema, provavelmente. Se eventualmente a gente tirar lá o excedente e você fizer uma cicatriz queloidiana, a gente pode refazê-la e daí tem alguns tratamentos que a gente pode utilizar para tratar o queloide. Mas se despreocupe com isso a princípio. Eu acho que era interessante marcar uma consulta para a gente avaliar se realmente o que você tem em outras cicatrizes é queloide ou não. Porque se não for queloide, o que pode ser? Porque às vezes pode ser só uma hipertrofia da cicatriz, certo? Por uma reação local ali que teve um processo cicatricial um pouco aumentado, mas não queloidiano, e às vezes até a reação de um fio que foi utilizado, que pode ser que seja um fio inabsorvível, que esteja lá até hoje dando uma reação local. Entendi. Então, assim, isso é muito, muito interessante. A maioria das pessoas, assim, quando tem uma cicatriz um pouco aumentada, eu tenho queloide. Confunde. Não é que é queloide. Explicando, assim, em termos mais técnicos. Cicatriz hipertrófica é a cicatriz que tem borda elevada, mas que se restringe à tua cicatriz, ao limite dela. E queloide é uma cicatriz que tem realmente uma hipertrofia muito grande, que ultrapassa os limites da tua cicatriz. Tá. Então, Tem que avaliar se é queloide. Exatamente. Mesmo.
para a gente terminar, tem mais uma pergunta aqui. Mas excelente pergunta. Legal, né? Nossa. Sou muito sensível à dor. Inclusive, tive um filho de parto normal e aqueles pontos que me deram logo após me incomodaram muito por vários dias. Isso pode acontecer com essa cirurgia? Querida, eu acho difícil. Por quê? Porque você fez, na verdade, uma episiotomia, que é quando você corta ali a região vaginal de baixo para aumentar o espaço para poder sair o nenê. Certo. Então, realmente, ela é mais traumática. Porque ele tem uma série de coisas, de pele, subcutâneo, às vezes até pega músculo, não sei, depende de como foi feito em você. Mas acredito que você não vai ter problema, porque a sutura que eu realizo quando a gente faz linfoplastia é uma sutura contínua por dentro, então quer dizer, você não vai ter problema nenhum. A dor é um desconforto que você tem pelo corte em si, mas qualquer analgésico comum eu ia perguntar, com certeza é recomendado algum analgésico, com certeza, mas é desde um simples paracetamol aí, até um remédio um pouco melhor, um outro anti-inflamatório qualquer, um diclofenaco, alguma coisa nesse sentido. É bem tranquilo, a dor é muito tranquila. Muito legal. Olha... Fábio, dói menos do que fazer uma tatuagem. É mesmo? As pacientes me relatam isso. Algumas têm tatuagem, então elas falam, não, doutor, nossa, faria tranquilamente, dói muito menos se fazer uma tatuagem de 15 minutos. Muito legal. Estou conversando aqui com o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. O site está no seu vídeo, tá lá o site? Não, tá, institutomt.com.br, se você quiser obter maiores informações. E aqui está a página do Dr. Marcos, em nossa revista, falando exatamente sobre isso, sobre ninfoplastia. Agora eu quero aproveitar e quero justificar aqui, Marcos, para todos os nossos telespectadores, que hoje nós temos um banco de dados de pessoas cadastradas para receber a visita de quase 10 mil nomes. Meu Deus. E a revista hoje, por enquanto, está sendo feita em 5 mil exemplares. Então a dúvida delas é assim, eu recebi o primeiro, o segundo, não recebi a terceira e a quarta, ou vice-versa. Hoje, o que o pessoal da distribuição faz é coloca no computador para selecionar 5 mil nomes aleatórios e 5 mil pessoas recebem a revista. Então, nem todas estão recebendo todas as edições, infelizmente. Mas, quem sabe para o futuro a gente aumenta a quantidade, né, de edições aqui da revista. Mas se você não recebeu na sua casa, você pode vir até aqui a TV Vila Velha, que ainda temos alguns exemplares para lhe entregar, ou em qualquer um dos nossos parceiros que recebeu uma quantidade a mais para presentear os seus clientes. Quero te agradecer, obrigado pela sua presença. Imagine, um prazer, parabéns de verdade pelo sucesso, eu acho que a revista está incrível, cada dia melhor mesmo, mas gostoso saber que aqui na nossa região tem profissionais sérios e com extrema beleza, eu acho tá sensacional, muito boa. Muito legal, né? Adoro ler. Você sabe que ontem, vou te contar aqui, porque você faz parte da equipe, e principalmente para a Camila, que é a editora, eu achei tão bonitinho lá no chá, porque algumas delas chegavam para mim e falavam assim, venha ver o que tem na minha bolsa. Elas falavam, meu Deus, essa revista Eu falei, eu sei. E ela, bem isso. Ela é gostosa, que né? delícia isso, né? Que bom. Mas parabéns mesmo, obrigado, Fábio, por fazer parte da equipe. Imagina, é sempre um prazer. Nossa, isso aí é o mínimo que eu posso contribuir aí. Vocês são muito, muito legais comigo sempre, adoro vir no programa. E eu fico impressionado com a quantidade de perguntas. É muito bacana isso. Você veja, é um tema que para mim pode ser simples, mas para as pessoas pode ser um pouco mais complexo. E tentar ajudar isso, não tenho vergonha de ir no cirurgião plástico. Isso, meu Deus, é muito tranquilo. Vai lá, conversa, sensacional, parabéns. E a dica que o Marcos dá aqui sempre é ótima. Você pode enviar a pergunta para o site, institutomt.com.br, porque quem responde as perguntas é ele mesmo. Sou eu mesmo. Então, de repente, aquilo que você tem vergonha de perguntar aqui para mim ou direto para ele, você faz online. Faz online, pergunta lá, a gente esclarece. E qualquer coisa daí depois passa por uma consulta. Mas é muito interessante, Fábio. Eu gosto muito, eu acho que eu gosto de vir aqui porque as tuas perguntas, eu acho que você é uma excelente entrevista muito bem. Então é legal, as clientes gostam e eu acho muito importante esse contato com o público feminino. Essa revista eu acho formidável, está muito bom, mandem perguntas, a gente responde. Obrigadão. Viu? De nada, um prazer. Conversei aqui com o cirurgião plástico Marcos Tomé. Mas o programa não acabou. A gente vai para mais um intervalo. E eu já volto. Não sai daí.